Então eu via muitas pessoas que gostavam muito de treinar o Wushu, mas elas iam treinando o Wushu e a cada ano que ia passando, o corpo delas ia sofrendo cada vez um pouco mais. Até que chegava um ponto onde a dor, assim, limitava tanto o desenvolvimento delas, que elas paravam de buscar os objetivos que elas tinham, ou seja, paravam de almejar continuar crescendo, continuar melhorando, porque via que estava muito difícil de treinar, ou algumas até, de fato, acabavam achando que não tinham talento nenhum e abandonando a arte marcial, porque via que o corpo sofria demais para tentar manter e subindo o padrão dos movimentos a cada instante. E aí, quando a gente vai investigando isso, a gente vai vendo que muito disso não é necessariamente por uma falta total de condição física da pessoa, de assim, você não serve para a modalidade, não tem jeito, você é duro, você é fraco, você não tem tal talento, então você não consegue fazer. Não é isso mesmo. A grande maioria das pessoas, às vezes, carece de uma preparação direcionada que prepare o corpo dela de maneira ótima para que ela possa fazer o Wushu de maneira segura e que ela consiga aproveitar e ter os rendimentos durante o treinamento. Então, essa foi a principal observação que a gente foi fazendo. Qual o tipo de alongamento que a gente faz que deixa o nosso corpo bem para treinar, que deixa o nosso corpo preparado, que de fato faz a nossa flexibilidade no Wushu e melhorando dia a dia. Qual é o tipo de aquecimento? Quais são os tipos de exercício, quais músculos preciso fortalecer, quais músculos eu preciso fortalecer e eu não consigo fortalecer no treinamento de Wushu normal. Porque o treinamento de Wushu é uma excelente forma de fortalecimento. Só que às vezes tem algum músculo ali ou alguma coisa que a pessoa precisa trabalhar que às vezes ela não consegue alcançar dentro do treino de arte marcial. E também não consegue alcançar dentro de, por exemplo, uma sala de musculação. Porque são trabalhos muito minuciosos, exercícios muito específicos. Então, indo atrás desses conteúdos, esbarrando com eles, eu fui descobrindo, fui testando muito comigo, com os meus atletas, com os meus alunos, e eu fui integrando eles dentro da metodologia de treino que eu passo, que eu promovo hoje para as pessoas, que não é uma resposta definitiva, né? Não é um protocolo que todo mundo deveria seguir. É justamente a metodologia que eu uso, que eu testo, que eu vejo que funciona, que eu estou o tempo todo tentando descobrir uma coisa nova, tentando aperfeiçoar ela, e que eu vou, na medida em que eu vou aprendendo e absorvendo bem essas coisas, eu vou divulgando para as pessoas e incentivando que elas usem também, porque é uma coisa que eu sinto que funciona bem. E, assim, o que acontece? Hoje você tem essa metodologia, seus alunos aprendem com você dessa forma e tal, você tem todo um cuidado no alongamento e tudo mais. Mas você não aprendeu assim, né? Você não aprendeu assim. Como você disse, você desenvolveu essa metodologia recente. Se você não aprendeu assim, você também teve resultados, né? Eu acredito que você teve resultados, senão você não era o que é hoje. Como é que você vê essa diferença da sua forma de trabalhar hoje e da forma com que você aprendeu? Não que você considere errado, nada disso, mas como é que você vê? Você acha que tem uma grande diferença? Quando alguém pergunta o método que eu aprendi e o método que eu estou trabalhando e desenvolvendo e fazendo acontecer? Porque, assim, eu particularmente vejo hoje o seu método muito eficiente. Eu mesmo já testei algumas coisas. Para você que não sabe, eu tenho uma hérnia de disco na lombar, L4, L5, e eu sempre estive impedido de saltar, porque a minha hérnia, ela pinçava meu nervo ciático, e realizando muito das suas dicas, melhorou muito, né? Inclusive, ontem eu estava fazendo salto Lotus com os meus alunos, né? E é isso, sabe? Então, assim, diferente de você falar, eu testei, entendeu? Então, assim, como é que você vê aquilo que você praticou e hoje o que você está trabalhando e desenvolvendo? Uma boa pergunta. Na época que eu comecei, assim, a gente tinha até uma metodologia interessante para aprender o Wushu, a parte assim técnica, ela foi muito boa comigo. Eu tive uma formação técnica muito boa dos meus professores, isso não dá para negar. O que a gente tinha menos acesso naquela época, a grande maioria, era sobre uma metodologia propriamente que ajudasse a fazer esse desenvolvimento físico e esportivo ao longo do tempo. Porque uma coisa é você trabalhar a técnica da pessoa, outra coisa é você trabalhar o rendimento esportivo dela ao longo do tempo, sabendo o que você prepara no período preparatório de base, assim, no começo, o que você vai buscando evoluir ao longo do tempo. Na minha época, a grande maioria dos profissionais que trabalhavam com o Wushu, eles não vinham da educação física, sinceramente, né?
Tinha, assim, uma outra cultura, as pessoas realmente aprendiam arte marcial na escola com o seu professor, tinham outra função social, ou fazer uma outro tipo de faculdade, eu nem fazia faculdade, mas viravam professor sem necessariamente pegar essa base. E muito do que era cultural dentro das escolas de artes marciais, assim, da parte da preparação física, elas tinham um fundamento, elas têm um fundamento ético, um fundamento marcial, que é muito baseado na construção da força de vontade, vamos colocar assim, algo que você ajuda a moldar a força de vontade, o ímpeto, o caráter do aluno mesmo, através de um sistema de preparação física, que assim, ele tende a desafiar você fisicamente e psicologicamente, para que você vá amadurecendo e crescendo com ele. Essas coisas eu acho que elas são fantásticas. A questão é que o esporte ele também foi se desenvolvendo. E ele foi se tornando cada vez mais sofisticado e trazendo cada vez mais elementos de dificuldade ali que precisavam de um tipo de preparação especial. Por exemplo, a gente não consegue imaginar um atleta de ginástica artística se preparando apenas com um treinamento exaustivo de força de vontade. Você não coloca um atleta de ginástica artística, por exemplo, pegar uma modalidade excelente também, o CrossFit. Para fazer CrossFit, vários workouts durante o dia, para ele cansar ao máximo e ficar muito bem condicionado. A gente entende que a preparação dele, ele não vai conseguir aprender os elementos específicos e desenvolver as competências necessárias para o esporte dele dentro de uma modalidade totalmente diferente. No caso do Wushu Taolu esportivo, o Wushu moderno, principalmente nos anos de 2005, quando entraram os Taolus opcionais, os anos de 2007, 2009, que foram começando os elementos de dificuldade, que são os nandus, os saltos, aumentando o grau de rotação, tudo isso foi aumentando a exigência física do esporte, que precisava também de um tipo de trabalho físico direcionado. Uma preparação que fortalecesse o corpo, que desse resiliência ao corpo e que, eventualmente, também fosse melhorando a questão do desempenho. Isso era uma coisa que a gente carecia e que eu careci no início da minha jornada. Assim, eu comecei a treinar Wushu em 2004, 2008 eu já estava participando, já era da seleção brasileira, 2007 assim, já estava fazendo campeonato nacional, 2008 já era pan-americano, 2011 eu já era do time adulto da seleção. Então, assim, nessa época, o que a gente fazia muito com relação à preparação física ainda era muito baseada no bom senso. Era treinar o Wushu o máximo possível. O que eu faço para ficar mais forte? Faz força. Então, coloca tornozeleira de peso na canela, vai chutar. Como é que eu faço para ficar com mais gás? Faz 2 vezes o Taolu inteiro aí. Termina de fazer o Taolu, sai correndo, faz pulo. Era esse tipo de mistura. E essa parte, assim, justamente de como é que eu preparo as articulações, os tendões, ligamento, como é que eu alinho bem meu corpo, como é que eu preparo, fortaleço o meu core, nada disso tinha muito. Então, isso foi uma coisa que me careceu na época em que eu comecei, que também me gerou determinados tipos de problema. É assim como você, eu também tenho hernia de disco, e eu tenho certeza que eu desenvolvi justamente nesse período, e ela me limitou muito, durante muitos anos, a treinar o Wushu com qualidade. Tipo, durante uns 8 anos, mais ou menos, eu senti dor constante, sempre para fazer meu treinamento. Era sempre um fator limitante sério mesmo. Algo que eu só fui começar a resolver de maneira definitiva, para hoje ser uma coisa que interfere zero na qualidade dos meus treinos, a questão de uns 2, 3 anos atrás, que era justamente no período de transição em que eu estava na China, aprendendo algumas coisas lá, e voltei para o Brasil e segui com os estudos aqui, incorporando essa questão da preparação física de maneira bem sistemática, de maneira bem firme mesmo dentro dos meus treinos, da minha metodologia, do meu método, né, de ensinar o Wushu.